Opa, minha gente, como é que vocês estão? Godzilla, mais uma vez retornando aqui para o canal, e desta vez eu quero falar novamente sobre uma versão que eu até mesmo já citei alguns meses atrás, que seria sobre essa versão meio excêntrica, que seria na verdade um dos primeiros esboços do nosso querido Rei dos Monstros, Godzilla Mushroom Cloud, mas especificamente um short ou um mini filme que explora um pouco mais o universo desse Godzilla criado por ODS Productions, que foi o criador ou digamos o que fez isso tudo ficar famoso, e que sim, ele é o mesmo cara que eu citei no primeiro vídeo de Godzilla Mushroom Cloud, e se você não viu vai estar aparecendo um card aí em cima, onde eu quero de verdade que você esteja um pouco mais por cima sobre essa versão de verdade extremamente grotesca do Rei dos Monstros, pois neste short ou filme que iremos ver aborda um pouco mais a origem dessa criatura em si, que não foi tão explorada assim na primeira vez que eu citei ela aqui no canal, e que obviamente dessa vez eu irei falar aqui para vocês. Então, sem muito mais rolar, não esqueça de antes de estarmos abordando esse assunto, de estar se inscrevendo e deixando seu like, que isso de verdade me ajuda muito. Não esqueça também de estar comentando o que você achou dessa obra no final, ou até mesmo agora, que isso de verdade me ajuda. Então é isso, minha gente, vamos falar sobre Godzilla Mushroom Cloud. Vamos dizer que essa pequena história se começa em meados de 1946 e 45, onde ocorreu claramente um dos primeiros testes das bombas atômicas. E aqui digamos que seria um relato de um marinheiro ou um soldado que estaria vivenciando tudo isso. E que ele teria acabado de se mudar para Tóquio para tentar explorar um pouco mais a situação, e ele até mesmo cita que não sabe muito bem como mexer nessa câmera e estaria vivenciando isso tudo pela primeira vez. Mas algo estranho já ocorre no meio do começo de tudo isso, quando ele cita que ele exatamente não sabe falar japonês ou a língua nativa, mas sim só o amigo dele, e no dia 3 de setembro de 1944, digamos que algumas pessoas vieram gritando alguma coisa que ele não estava entendendo, e que o amigo dele traduziu para algo como: "O fim está chegando, vocês todos irão morrer, não há como escapar disso." E logo em seguida ele até cita que não sabe exatamente o que seria esse tipo de prelúdio e por que aquele cara começou a berrar esse tipo de situação. O que exatamente estaria acontecendo ali? Bom, é algo que vamos descobrir um pouco mais pra frente, mas por enquanto ele decidiu que iria apenas ignorar o que tinha acabado de acontecer e iria continuar no apartamento do seu amigo. Mas algo já curioso acaba acontecendo no meio disso, quando ele fala que foi para a brinquedoteca e digamos que lá ele viu que estava muito sujo e acabou pegando alguns papéis que estavam jogados ali. E lá ele encontrou alguns desenhos muito curiosos sobre um tal tipo de criatura, que ele não entendeu muito bem. Que já sabemos muito bem que se trata da criatura que nós tanto tememos e falamos aqui, o querido Gojira, ou melhor, Godzilla, e que não só como os desenhos estranhos que ele acabou citando, ele acabou também encontrando fotos de uma criatura que, como ele diz, ele nunca nem sequer tinha visto antes, e assim ele acaba nos mostrando o que acabou encontrando. E aqui se é cortado para o ano de 1946, onde aqui digamos que é a época onde ocorreu os primeiros testes nucleares, onde o almirante Parsons teria deixado os navios e os submarinos pela última vez e acionado o botão das bombas atômicas para assim concluírem o teste. Isto aqui seria o conjunto de esforços entre o exército e a marinha costeira para um resultado melhor para a humanidade. Record of one of the most terrifying happenings in world events. The Los Alamos firing ship receives the staff of scientific personnel which will time the experiment and set off the blast by radial beam. Seconds, Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Now but 5 seconds to go, and... Combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard.
Até que chegamos no dia 5 de dezembro de 1946, onde quem está gravando tudo isso, o nosso querido protagonista, relata que ele e o amigo dele iria para a praia, pois hoje o dia teria descido extremamente perfeito e não teria ocorrido nada de errado. Mas cerca de 15 minutos depois, eles acabaram vendo 2 navios americanos indo na direção deles, e muitas pessoas estavam nos avisando que talvez eles estariam sendo atacados naquele momento, algo que deixou eles extremamente nervosos sem entender o que aconteceu, até que algo começou a emergir e fazer um som vindo da água. Now I am become death, the destroyer of worlds. Algo que eu me diverti muito revendo um pouco mais sobre esse Godzilla é que neste filme especificamente, explica um pouco mais sobre a origem dessa versão meio excêntrica e uma das primeiros esboços do nosso querido Godzilla, o que pra mim trouxe todo aquele charme um pouco da backstory sobre a origem dessa criatura, quase como se fosse um episódio de Analogue Horror, só que baseado no Godzilla, o que digamos que foi uma sacada muito boa. E claramente também não foi só isso, porque eu adoro falar sobre essas versões meio diferentes do Godzilla tradicional ao qual nós estamos acostumados, e eu sei que vocês também gostam muito. Então por isso de verdade eu espero que vocês tenham curtido de coração esse vídeo, pois ele vai se encerrando por aqui. De verdade eu queria agradecer 2 vezes mais se você assistiu até aqui, se você deixou seu like, comentou e se inscreveu, que isso de verdade são coisas pequenas que me ajudam muito a continuar aqui. E lembrando que todos os créditos especiais de Odex Productions, que apareceu novamente aqui no canal, eu vou estar deixando aí embaixo na descrição, pois ele sempre acaba postando alguma coisa relacionada ao Godzilla Mothra Cloud, que eu acho de verdade que vale a pena vocês estarem dando uma olhada. Não esqueça também de estar comentando alguma obra se vocês querem que virem tema de vídeo aqui no canal, eu também estarei agradecendo. Lembrando que todas as minhas redes sociais e formas de se comunicar comigo, eu deixo tudo aí embaixo. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.